Queridos irmãos, ainda no capítulo 6 de São João, hoje vemos a virada de chave que Jesus dá neste texto tão importante. Até aqui, Jesus estava concentrado sobre a ideia: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E quando ele se chama a si mesmo de pão da vida, ele mostra o quanto nossa alma precisa alimentar-se dele. É dele que a fé se alimenta para produzir em nós a união divina. Mas, de repente, ele introduz um novo tema quando ele diz: e o pão que eu darei é a minha carne dada pela vida do mundo. Então os judeus imediatamente se escandalizam. Como é que ele pode dar a sua carne a comer? E é aqui que Jesus, segundo São João, poderia matizar um pouco. Poderia dizer: não, mas eu não estou falando em sentido próprio, estou falando em sentido figurado, em sentido metafórico. Ele poderia ter feito isso, diante da incompreensão daqueles judeus. Mas o que ele diz? Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. A palavra comer aqui, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, é a palavra fago, o verbo fago, da onde vem a palavra fagocitar, que significa devorar. Nós temos essa palavra na língua portuguesa, fagocitar. E nós temos outras palavras que decorrem dessa. Por exemplo, quando nós falamos de antropofagia, a raiz está em fago, o canibalismo. Autofagia, agora o pessoal que faz dieta fala muito disso, né? Que o jejum intermitente proporciona autofagia, ou seja, o organismo começa a se devorar e a pessoa emagrece mais rápido. Jesus está dizendo, portanto, se não devorardes a sarx, a carne, é carne no sentido de carne mesmo, não é o corpo. Ele fala da carne. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, hemo, sangue, não tereis a vida em vós. Não tereis a zoé em vós. Vida aqui, portanto, no sentido sobrenatural. Isso é impressionante. É impressionante porque, de um lado, mostra a necessidade absoluta da Eucaristia. Ou seja, sem Eucaristia, espiritualmente eu morro. Eu não consigo conservar a vida sobrenatural. Portanto, a Eucaristia é absolutamente essencial para nós todos. Isso é tão verdadeiro que o elemento que constitui o sinal visível, histórico da tradição da Igreja é justamente a celebração da missa. No Oriente e no Ocidente. Os diversos ritos, todos eles contém a mesma realidade. Uma liturgia da palavra,
uma liturgia eucarística, cujo centro é a consagração e depois a comunhão, século após século. Ora, isso nos leva a raciocinar sobre esse sacramento. Eu tenho dito nos últimos dias, por exemplo, na homilia de domingo à noite, eu falei sobre a presença gloriosa de Cristo em todo o universo. E alguém poderia dizer, qual é a diferença disso para a Eucaristia? Porque se ele está presente em todo o universo, e quando eu creio, eu me conecto com ele, qual é a diferença disso para a Eucaristia? A diferença é a seguinte: essa presença, que na teologia se chama presença de imensidão, ou seja, o universo inteiro existe em Deus, é uma presença espiritual de Deus em toda parte. E pela união da natureza humana de Cristo com a natureza e a pessoa divina do Verbo eterno, portanto, a presença de Deus, por imensidão, nos faz, digamos assim, pela fé, tocar em Cristo. Mas na Eucaristia, a presença de Cristo não é só a presença de imensidão. A presença de Cristo é substancial. É o que ensina a fé da Igreja. Essa expressão substancial, a teologia tomou emprestada da filosofia. Porque os filósofos, cogitando sobre a realidade do ser, já Aristóteles, percebiam que existem diversos níveis do ser. Então, nesses diferentes níveis, o único ser que não tem composição é o ser divino. Ele é simplesmente. Os demais entes, todos eles têm composição. E nessa composição existem níveis. Então, no nível do ser, nós temos o ato de ser e a essência. No nível da essência, nós temos a forma e a matéria. E no nível da forma, nós temos a substância e os acidentes. O que é uma substância, do ponto de vista metafísico? É aquilo que a coisa é em si mesma. Então, por exemplo, isso é uma vela. Ali na frente pode passar um gato. Você tem logo ali uma árvore. É o que a coisa é em si mesma. E o que são os acidentes? A palavra substância, ela significa etimologicamente substar. Ela vem dessas duas palavras, estar debaixo. Ou seja, é aquilo que a coisa é em si mesma. E o que são acidentes? A palavra acidentes vem da palavra acadere, ou seja, aquilo que cai em cima. Ou seja, são aquelas realidades que não existem em si mesmas, mas existem apenas nas substâncias. Então, por exemplo, a brancura. Ninguém viu a brancura andando por aí. O que nós vemos é coisas brancas. A brancura é uma qualidade que está na coisa. Por exemplo, 1 quilo. Nunca ninguém viu 1 quilo andando por aí. O que nós temos é coisas que pesam 1 quilo. É aquilo que nós chamamos de quantidade. A matéria possui quantidade. E assim por diante. Todas aquelas que Aristóteles chama de categorias do ente.
Então a igreja diz o seguinte, que na Eucaristia acontece um milagre em cada Santa Missa, que é o milagre da transubstanciação. O que significa? Então, o pão é a substância que está ali. Ele tem brancura, ele tem uma figura, ele tem um peso, ele tem um cheiro, ele tem uma série de propriedades que, por assim dizer, caem sobre o pão, mas não são um pão. Então, por exemplo, se eu dividir um pão, continua sendo pão. Ou, se o pão fica um pouquinho mais branco, um pouquinho mais escuro, continua sendo pão. Ora, o que acontece? O pão se torna Jesus Cristo. Ou seja, a substância pão se torna a substância corpo de Cristo. A substância vinho se torna a substância sangue de Cristo. Porém, os acidentes do pão e os acidentes do vinho continuam ali. Então, a cor, o sabor, o tamanho, o peso, o odor, tudo isso continua ali, porém sem um sujeito. Ou seja, todas essas qualidades, elas estão ali como que suspensas sobre Jesus Cristo. E é por isso que a igreja diz que Cristo está na Eucaristia sob o véu do sacramento. E é exatamente essa a beleza da Eucaristia. Por quê? Como Jesus está glorioso, está glorificado nos céus, então, quando eu digo que o pão se torna o corpo de Cristo, significa que na hóstia Jesus está presente em razão de corpo. Ou seja, mas na glória, o corpo, o sangue, a alma e a divindade são uma coisa só, estão unidas. Portanto, embora ele esteja sob razão de corpo, é Cristo inteiro que está ali. A mesma coisa acontece com o cálice. O vinho se torna sangue, mas como na glória o corpo, o sangue, a alma e a divindade estão unidos, Cristo inteiro está sobre cada uma das duas maneiras de ser da Eucaristia. Vejam a seriedade da doutrina eucarística da igreja. Porque é a única explicação possível que me livra da ideia absurda de que Deus se fez homem para nos mandar comer pão na igreja. Seria uma coisa ridícula. Nós estamos aqui comendo o quê? Pão. A igreja não é uma padaria. Não é isso. Seria uma coisa absurda. Ah, você está aqui para quê? Para comer pão. Eu vim comer pão. Não tem o mínimo sentido. Todas as demais doutrinas eucarísticas, por exemplo, a doutrina luterana fala da consubstanciação, ou seja, Jesus está com o pão. Mas eu estou comendo o quê? Pão. A doutrina da igreja reformada, que é a doutrina da espiritualização, eu estou comendo pão, mas pela fé é o corpo de Cristo. Eu estou comendo pão. Ou, por exemplo, a doutrina da transsignificação. Agora, esse pão significa Cristo, mas não é que é Cristo. Então, eu estou comendo pão. A doutrina da transfinalização, a mesma coisa. Eu estou aqui comendo pão, mas com a finalidade de lembrar o sacrifício de Cristo, etc. Mas eu estou comendo pão.
Bom, no caso das igrejas evangélicas, inclusive, isso é bem sincero da parte deles, porque estão comendo pão mesmo. A Eucaristia só existe onde está o sacerdócio, que é na Igreja Católica, ocidental ou oriental. Mas aqui nós não estamos comendo pão. Nós estamos comungando Jesus Cristo vivo, substancialmente presente. Depois da consagração não tem mais nada de pão ali, a não ser a aparência. Mas a realidade do que está ali é Cristo. E só assim essas palavras ganham sentido. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus falou isso acerca da fé também. Quando ele disse que aquele que crê em mim jamais morrerá, aquele que vê o Filho do Homem nele crê terá a vida eterna. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. É o que acontece na comunhão. Quando eu comungo, o que acontece? Jesus permanece em mim e eu em Jesus. Mas não é a simples permanência da fé. Porque, por exemplo, digamos que eu vá fazer oração no meu quarto. Pela fé, eu estou unido a Jesus. Eu permaneço em Jesus, Jesus permanece em mim. Porém, na Eucaristia, Jesus permanece em mim do mesmo jeito que ele permanecia na terra, nos dias da encarnação. Então as pessoas tocavam nele, as pessoas iam onde ele estava, as pessoas se distanciavam um pouco dele. Porém, depois da Páscoa, nós temos essa grande alegria, que nós podemos devorá-lo quando nós comungamos. Então ele entra em nós verdadeiramente. E é um tipo de união que é a mais profunda e a mais verdadeira que existe do ponto de vista humano. Por quê? Quando eu digiro um alimento, esse alimento se torna parte de mim. Não dá mais para dividir. Não dá mais para separar. Tal é a união que Cristo quer ter conosco. Por isso, que coisa horrorosa, as pessoas que comungam e saem correndo. Não permanecem em Cristo e permanecem verdadeiramente ali em amor, porque essa permanência é a permanência do amor. São Tomás dizia que o efeito da Eucaristia é levar o amor ao ato. E isso é grandioso. Por quê? Veja bem. Dá maior trabalho para a pessoa chegar à contemplação. E ainda mais a pessoa chegar à sétima morada. Porque a união divina, como diz São João da Cruz, supõe um monte de purificações ativas e passivas. E eu preciso me despojar, eu preciso de tantas coisas. Que o que acontece? Muito poucos conseguem realmente desenvolver a fé até o nível místico. Essa é a realidade. A maior parte das pessoas não quer travar o caminho da vida de oração. Porém, quando eu comungo, eu chego de verdade à união divina. Tal como se eu estivesse na sétima morada. Quando eu comungo, verdadeiramente eu atinjo Cristo. E Cristo me atinge. Com todas as minhas imperfeições, com todas as minhas misérias, com todos os meus defeitos, se eu não tenho nenhum pecado grave, tenho pecados veniais e imperfeições inúmeras, mas com fé eu comungo Cristo, na comunhão eu estou verdadeiramente unido a Deus.
por isso que não dá para viver sem a comunhão. Muitas pessoas acham que ir à missa é uma coisa facultativa. A igreja, quando coloca como um mandamento ir à missa todos os domingos e comungar ao menos na Páscoa da Ressurreição, durante todo o tempo da Páscoa, o que a igreja está dizendo para nós é o seguinte: não dá para viver sem Eucaristia. Porque nós somos miseráveis. Nós todos precisamos chegar à união verdadeira com Deus. Não uma união virtual, mas uma união real. E Jesus conclui dizendo: como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, claro, porque o Pai eternamente gera o Filho, assim o que me come viverá por causa de mim. Isso é forte demais. O que Jesus está dizendo é, assim como o Pai eternamente gera o Filho, aquele que comunga deveria aprender na Santa Comunhão a viver de Cristo, a, no fundo, chegar à vida de oração. Porque quando eu comungo, e a misericórdia de Deus é tão grande, justamente porque o que acontece na consagração não é uma transformação. Transformação aconteceu, por exemplo, no milagre eucarístico de Lanciano. Ali foi uma transformação. O pão virou visivelmente carne. E o vinho virou visivelmente sangue. Esses milagres eucarísticos que existem muito poucos. Mas pela misericórdia de Deus, o pão se torna Cristo, mas o gosto do pão está ali, o gosto do vinho está ali. Então, quando eu comungo, é tão fácil amar Cristo, agasalhá-lo com o meu amor, é tão fácil, que nós deveríamos aprender a fazer o mesmo com a fé. Quando eu penso em Cristo com amor, eu estou unido espiritualmente a Ele. E quando eu me uno a Cristo pelo sacramento, eu estou sacramentalmente unido a Ele. Ou seja, de uma maneira concreta. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Aquele que come este pão viverá para sempre. A Eucaristia é um preâmbulo do céu, porque no céu os anjos contemplam a Cristo. E é por isso que a igreja chama Cristo de panis angelicum, porque os anjos se alimentam da visão de Cristo, mas eles não comungam sacramentalmente. Somente o homem comunga sacramentalmente. Ou seja, o homem tem a possibilidade de devorar Deus mesmo. De maneira real. No céu não haverá a Santa Comunhão. A Santa Comunhão é um alimento para quem está aqui na terra. Mas ela só difere do céu porque no céu nós veremos a Cristo face a face. E aqui nós não o vemos face a face. Aqui nós o comungamos e a fé vem como suplemento os sentidos completar. Porque eu vejo pão, mas é Cristo. Eu vejo vinho, mas é Cristo. Queridos irmãos, a Eucaristia é o próprio Cristo ressuscitado.
nós todos somos chamados pela igreja a comungar com fervor. Hoje em dia, assim, as coisas mudaram muito. Até o século XIX, ninguém comungava na missa. Era só o padre. As pessoas comungavam assim, na hora que confessavam. Depois a igreja começou a incentivar a comunhão frequente. Isso aconteceu depois de São Pio X. Mas dizendo, olha, se você confessa habitualmente, então você deve comungar habitualmente, se você pode. Só que isso degringolou para o rebaixamento da Eucaristia ao abuso. Então, as pessoas hoje em dia pensam que todo mundo pode chegar e comungar, mesmo que esteja em pecado, que não seja casado na igreja, que não tenha vida do Evangelho, e aí vão cometendo muitos sacrilégios. A comunhão existe para nos santificar, e não para que nós a profanemos mediante o sacrilégio. Isso é muito sério. Nós temos que nos preparar para comungar bem. Não basta comungar. É necessário comungar bem. É necessário comungar com fervor. É necessário comungar com amor. De tal modo que, se não for para comungar com fervor, deixa para um outro momento. Eu vou me preparar melhor, eu vou me confessar, para que minha comunhão seja fervorosa. Caso contrário, ela não produzirá o devido efeito em minha alma. Vamos pedir ao Senhor a graça de comungarmos muito bem, porque só assim nós verdadeiramente estaremos no caminho da santidade, embora nós estejamos e sejamos tão retardatários nessa estrada por causa dos nossos pecados e dos nossos inúmeros defeitos.